Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e hoje a gente vai comentar um texto que saiu há alguns dias no Intercept Brasil falando sobre a relação de uma certa parte da esquerda com o conhecimento universitário, tá? O texto é da Fabiana Moraes e o título do texto é o seguinte: setores da esquerda dão uma de Abraham Weintraub e atacam a academia com opiniões formadas só nas redes. Tá? Isso é uma coisa que a gente tem visto aí, é muito comum, né? Muita gente falando besteira na internet, falando bobagem, e ao mesmo tempo é interessante também esse espaço, porque também tem muita gente que fala coisas interessantes e que não estaria, eventualmente, não conseguiria chegar na academia, na universidade, porque esses espaços têm os seus limites também, ainda no Brasil, né? A gente não conseguiu construir aqui uma lógica universitária mais ampla, tá? Ainda mais depois de 6 anos de direito aí que fica difícil mesmo, né? Mas enfim, o fato é que a Fabiana Moraes está ponderando aqui isso, né? Que tem uma galerinha da esquerda que acaba fazendo o papel dos negacionistas de direita, né? Como o tal do Weintraub, que ela está citando aqui, que era o sujeito que chegou a ser ministro do Bozo e ficou vomitando asneira aí esse tempo todo e vomita até hoje, né? Que as universidades são, né, assim, lugar de maconheiro, né, e o próprio Bolsonaro, né, vomitando ali besteira sobre a universidade, ele, um idiota desse que já anda e fala, né, ainda quer ficar discutindo, quer ficar opinando sobre a universidade, né, enfim. E aí o texto, então, a Fabiana Moraes faz uma reflexão sobre isso aqui, e ela aponta alguns elementos interessantes dessa questão. Agora, eu já adianto para vocês, vou deixar o link, que eu senti falta no texto dela de alguns exemplos mais contundentes ali disso, né? Que é verdade, a tese dela é correta, ela está entendendo, no meu ponto de vista, está entendendo bem isso aí, acontece muito, tá? Mas ela só citou um exemplo no texto todo, a gente vai comentar aqui, tá? E esse exemplo que ela citou, me parece que nem se enquadra tanto, tá? Nisso que ela está denunciando aqui, tá? Ao mesmo tempo, acho também importante ponderar o seguinte, que parte dessa esquerda atual que ataca a academia, ataca a universidade de maneira muitas vezes impensada, né, e refletida, enfim, parte dessa esquerda acaba caindo nisso justamente por conta do que eu já discuti com vocês aqui em alguns vídeos anteriores, que é o neoidentitarismo. E aí existe um detalhe importante. A Fabiana Moraes, no texto aqui dela, ela de certa forma, sem perceber, do meu ponto de vista, ela descamba também um pouco para isso. Ou seja, ela denuncia essa parte da esquerda que ataca a universidade sem nem saber o que está fazendo direito, cita um exemplo apenas, e a argumentação que ela vai fazendo para poder contrapor a isso é uma argumentação nitidamente neoidentitária. O que eu quero dizer com isso? O texto dela é interessante, tem vários pontos aqui bacanas, mas quando ela começa a dizer, quer ver como é que é o oposto disso aí, a universidade tem um valor, quando ela vai justificar o valor da universidade, ela se limita a falar da estatística que melhorou para os negros, para os periféricos, do ponto de vista quantitativo, né? E isso não justifica, né, a importância do saber universitário por si só. Né? Isso é uma conquista de fato, bacana, né? Mas isso não ataca aqueles, né, enfim, a postura daqueles que atacam a universidade sendo de esquerda, né? Quer dizer, para você mostrar que a esquerda, que essa parte da esquerda está errada em criticar a academia e a universidade, não basta você dizer que agora aumentou o número de negros na universidade, aumentou o número de trans, aumentou o número de minorias, porque isso por si só não justifica, né, a riqueza e a relevância, né, e a complexidade do saber acadêmico. Tá? Bom, e aí eu vou tentar contribuir com algumas coisas aqui, tá, no vídeo de hoje. Antes eu já deixo para vocês aqui mais uma vez a dica do meu novo livro de poemas, do outro lado de cá, tá aqui. Tá? Meu terceiro livro de poemas, quinto pela Multifoco, meu nono livro no total, tá bom? E, enfim, quem quiser entrar em contato, aí o zap tá na descrição do vídeo. Bom, pessoal, então vamos lá, tá? Eu não vou ler o texto inteiro dela, só uns trechos aqui, tá? Pra gente poder comentar e fazer algumas reflexões e também trazer aqui as nossas dicas literárias, tá? Que eu costumo fazer aqui com vocês sempre, tá? Então vamos lá, ela
ela começa falando, né, que as mulheres negras são apenas 0,4% do corpo docente nas pós-graduações, mas em parte da esquerda o ensino acadêmico é visto como inimigo social. Entende como isso é um problema, porque esse mães aí, como assim? Né? O que tem a ver a quantidade de negros na universidade com né, o que isso demonstra da importância acadêmica para aqueles que estão criticando o saber acadêmico, né? É importante pensar isso aí, tá? E aí vamos lá, né? Então ela diz, a essa altura já deu para todo mundo perceber que não estamos ferrados, né, apenas por conta da crise climática, da falta de coragem do governo Lula em enquadrar militares golpistas, e aqui eu já diria também que não é exatamente uma falta de coragem, porque a gente tem que, né, entender o jogo ali, que é muito complicado, né? De Trump estar bem à frente nas intenções de voto nos Estados Unidos, né? É hora de admitir que estamos todos condenados a conviver até sermos fritos em um calor de 60 graus com a ruidosa e arrogante superpopulação de pessoas cuja formação política se dá exclusivamente por meio das redes sociais, certo? Então ela está criticando aí essa galera que, né, são os pós-doc do WhatsApp, né? Tá? Então, e aí ela diz, né, ela ganhou tração, né, essa nova, enfim, né, esse novo cenário aqui, ali por 2018, e ficou conhecida por personagens como as famosas tias do Zap, ou os caras que se informam nos Brasis paralelos da vida, né, que o Brasil Paralelo é um canal da direita aí que pratica ali um revisionismo histórico conservador e muitas vezes absurdo, né? E aí, agora só um parênteses aqui, né, porque ela citou o Brasil Paralelo. É interessante ponderar também, para poder mostrar o quanto que essa situação é complexa, né, não é tão fácil de desenhar. Eu já fiz vídeo aqui falando sobre o Samba da Mangueira, né, e aí tem aquela coisa da história que a história não conta, e que, portanto, estamos aí na época de grupos que sempre foram marginalizados e que sempre foram, enfim, né, escanteados, né, para a periferia das produções de linguagem, de discurso, etc. e tal, estão agora falando e tentando reformular uma série de questões históricas. Estão, inclusive, revendo visões cristalizadas do passado, né, como a escravidão, como uma série de outras coisas que a gente tem visto aí, né? Isso é bom, isso é interessante. Agora, o curioso é que o mesmo revisionismo histórico que dá voz às minorias antes maltratadas e antes sem voz nenhuma, né, porque inclusive muitas delas continuam sendo maltratadas, mas enfim, que antes não tinham nenhuma voz, é o mesmo revisionismo histórico que dá arma para um Brasil paralelo da vida reconstruir a história a partir de uma perspectiva conservadora, neoconservadora, né? Então é difícil, isso é complicado, porque enfim, a gente tem que estar o tempo todo equacionando aí, né, um certo espaço de liberdade de manifestação e até mesmo de revisão da história, com esses arroubos autoritários por um lado e por outro também, porque também tem neo-identitário autoritário, pode ter certeza que tem, tá? Então, quer dizer, é difícil, né, é complicado, porque e não está exatamente aí a crítica a ser feita a quem fica vomitando ódio contra a universidade, né? Por quê? Porque isso dá para desenhar parte desse, né, das causas desse ódio, né, que existe não só na direita, que na direita a gente já conhece, já sabe que esse ódio realmente existe, ele é muito evidente, mas surpreendentemente em setores da esquerda, né, que é interessante a gente ponderar, porque dá para saber o porquê, né, dá para imaginar o porquê, né? Então ela continua, tá? Ela fala, né, que esses tipos são muito óbvios, que é a tia do WhatsApp, que é o Brasil Paralelo, mas tem outros, né, o que é de triturar os nossos miolos, já combalidos por vírus, militares desgovernados e Arthur Lira, é encarar uma multidão que se coloca à esquerda usando exatamente a mesma lógica, né? Aí dá-lhe palavra de ordem, close sem tutano, frases feitas, citações requentadas e deslocadas de contexto. Ela continua, já usei essa platitude em diversos eventos à esquerda, mas poderia ser em qualquer evento do MBL, ou em uma live do ex-ministro da Educação de Bolsonaro, Abraham Weintraub, um franco atirador que mirava as universidades públicas desqualificando-as, né? E aí ela disse assim, né, na semana passada, a escritora e arquiteta Joyce Bert resumiu no seu perfil no Threads
um pouco desse fenômeno. E ela cita, né, essa autora aqui, Joyce Bert, e ela diz o seguinte: tenho observado que na completa falta de repertório intelectual para discussões relevantes e realmente necessárias, as pessoas têm tropeçado em falácias absurdas e levantado questões que só existem no mundinho reducionista delas. Somado a isso, tem o fato de que a sociedade ainda não se deu conta de que sofre da síndrome do protagonismo, sintoma óbvio do narcisismo social. Sendo assim, o foco é o like, o entorpecente do momento. Tem gente viciado ou viciada e vendendo a dignidade por uma curtida. E, de novo aqui, ela faz a crítica, mas não apresenta nenhum exemplo, né, porque essa busca por like, né, que enfim, que faz parte aqui, né, dessa coisa da internet, não é por aí que a galerinha da esquerda que não gosta da universidade critica o saber acadêmico. Não é por aí, né? Existe também um outro cenário nisso aí que a gente tem que buscar aqui para entender isso. E aí ela continua: não se trata de dizer que esta ou aquela pessoa só pode falar porque possui um repertório intelectual adequado para um assunto. O que Joyce bem traz à baila é a falta de capacidade, por distração ou preguiça, de nos informarmos melhor sobre questões importantes, coletivas, e assim esvaziá-las em debates com a profundidade de uma pitula de 250 mililitros, né? Seria uma garrafinha de refrigerante. Esse repertório pode ser construído não só nas universidades, mas nas ruas, nas matas, nas comunidades, né? E ela vai citando autores aqui que tem a ver com isso. E diz, né, outro ponto: a internet não é o problema em si. É possível encontrar ali uma infinidade de perfis, artigos, reportagens, teses, documentários e tantas outras fontes de informação fomentadas por gente que rala a bunda e o cérebro para produzir material de qualidade. E é isso aí, né? Então essa é a questão, é a ambivalência radical da internet, né? O que tritura os meus miolos, já maltratados também pela risível agenda verde da Braskem, que é muito, né, curioso isso mesmo, né? Uma empresa que destrói o meio ambiente com uma agenda verde, né? Enfim. Mas o que tritura os miolos dela, para além disso aqui, é ver gente com acesso à escola, universidade, livros e gigabytes se atualizando politicamente somente por meio da própria imagem em uma tela. Quero me ater a um dos clássicos desse comportamento arrogante: classificar a produção acadêmica como desnecessária e, pior, entendê-la como uma inimiga a ser combatida. Eu ando de saco cheíssimo de ler e ouvir frases iniciadas com "vocês acadêmicos", né? Como se estivéssemos cometendo um crime. Eu quero comentar esse trecho aqui, tá? Mas antes, vejam só o que ela escreve logo a seguir, porque aqui que está o problema da argumentação dela. Ela diz: vamos brincar então de desmontar falácia. Então significa que ela vai desmontar a falácia de que ser acadêmico é um crime, né? E aí, para desmontar essa falácia, ela começa a dizer: nós, mulheres negras, quase 26% da população, somos 0,4% da docência, e, por outro lado, as mulheres ocupam 92% do trabalho doméstico e tal. E continua nisso, na estatística, né? E não existe uma argumentação para poder destacar o valor da universidade, que não está, o valor específico da universidade enquanto produção de conhecimento científico, filosófico, enfim, tá de ponta, não está em acolher uma quantidade maior de pessoas que antes eram marginalizadas. Repito, isso é uma riqueza da nossa época, que a esquerda, né, estimulou no Brasil, Lula, Dilma, com as cotas e tudo mais, e é bom que isso aconteça, mas essa não é a especificidade da academia. Não é isso que a gente tem que dizer para poder contrapor uma pessoa que está criticando, né, o saber acadêmico. Porque isso aqui não chama atenção para o erro de quem está fazendo isso, tá? Então, bom, ela continua, né, e fala tal, né, fica nessa aqui de questionar aqui essa questão estatística, e fica muito na questão racial também, né, tá? Que, repito aqui, é importantíssima, é uma questão que a gente tem que respeitar e tem que lutar aqui para, né, minha crítica aqui não é longe disso, né? Eu sou uma pessoa que eu combato o racismo desde sempre, mas você usar, né, o aumento de negros na universidade para justificar a importância da academia contra aqueles que estão criticando não se sustenta, né? Porque não está aí a questão, tá? Bom, e aí continua e tal, né? E aí, para finalizar, porque ela fica muito nessa questão aqui da questão racial, e aí ela chega no exemplo, né, que ela citou aqui, que
que tem a ver com uma mulher que se manifestou, né, numa mesa na qual ela fazia parte, e aí ela escutou uma especialista que se chamava Ana Flausina, e aí essa especialista diz o seguinte aqui, ó: ando muito incomodada com teorias e posturas políticas muito certeiras para uma realidade tão vacilante, tão impotente. Não tenho a menor pretensão de oferecer uma fala de potência. Estou com a fala de um povo que está acuado em um canto, em uma trincheira, e é uma fala acuada que eu tenho para ofertar. Não tem poder, não tem empoderamento, não tem nada disso, né? Quer dizer, ela está repetindo essa coisa identitária, né? O identitária para justificar a importância da academia, né? Quer dizer, então eu acho que ela deveria ter intitulado o texto como algo que, assim, o meu texto vai defender a importância da entrada das mulheres negras na universidade. Ótimo, ia ficar perfeito. Agora ela faz um título dizendo que vai atacar os argumentos do pessoal da esquerda que critica a universidade, mas passa o texto quase todo defendendo, né, a questão racial, que não é aquilo que está no título, né? Isso é um problema, tá? Bom, aí ela finaliza, né? É claro que é preciso pensar e repensar a academia, entender suas estratégias de exclusão e inclusão, colorir suas bibliografias, colorir e generificar as pessoas que estão em seus cargos de comando e suas pós-graduações. Mas só podemos fazer isso mantendo e ocupando as universidades, e não equiparando o nosso discurso com o fascismo brasileiro, que trabalha pesado para desqualificar o conhecimento científico e a intelectualidade no país. Então, se a questão é essa, né? Se é contribuir para não desqualificar o conhecimento, para qualificar o conhecimento científico e a intelectualidade no país, não está na questão estatística isso, né? Bom, e aí ela continua, né? Nas redes há uma série de palestras, cursos, aulas, tal, tá? Capazes de, né, amenizar nossa ignorância e tal. Esse conteúdo precisa ser estimulado. E aí continua, né? O discurso ela finaliza aqui, ó, tá? Para a gente passar para a reflexão, né? O discurso anti-acadêmico, vindo de setores progressistas, ainda promove outra desgraça. Atualiza o fundamento superracista de que a racionalidade e a produção científica com apoio institucional deve continuar na mão das pessoas brancas. Quer dizer, de novo, né? E ela, inclusive, diz aqui como se isso fosse uma nova informação no texto e é a repetição das informações anteriores. E aí ela chega num ponto interessante aqui: jamais pedirei desculpas por ter um diploma de doutora. Ele me ajuda dentro de uma universidade pública a ocupar uma trincheira e contribuir positivamente para que a história brasileira se torne menos excludente. Nas salas estão as filhas e filhos de lavradoras e tal. Quer dizer, então, essa exclusão que ela está ponderando aqui não é a exclusão daqueles que não gostam da universidade. É daqueles que não queriam que negros e pobres e periféricos alçassem esse degrau, né? Então o problema está na relação do texto com o título, tá? Porém, vale a gente pensar esse tema, porque esse tema é interessante, né? O Luiz Costa Lima já escreveu esse livro aqui muito bom, tá? Que é o Frestas, a Teorização em um País Periférico. E aqui ele traz vários argumentos interessantes de por que o Brasil é um país difícil para quem estuda, para quem produz, né, enfim, filosofia de qualidade, para quem produz de maneira ali, né, estuda anos e anos para poder entender um assunto, para poder contribuir e tal. E a gente tem várias figuras interessantes aqui no Brasil que fazem isso, né? O Marcelo Gleiser na física, o Nicoleles, né, o próprio Drauzio Varela, e enfim, tá aí, eu falei sobre o Safatli outro dia, que também faz um trabalho brilhante aí. Enfim, né, o Gessé Souza, vários pensadores brilhantes que a gente tem no Brasil, o próprio Luiz Costa Lima, né? E, em compensação, a gente tem um comportamento no Brasil que é muito difícil, né? Por quê? Tá, vamos tentar desenhar isso aí, tá? Existe uma coisa, tá? Eu acho que tem dois elementos que podem ajudar a entender essa questão de saída, né? E aí a gente vai continuando a pensar a questão. Mas eu acho que tem dois elementos aí. Primeiro, existe um pragmatismo violento na direita brasileira e que né, enfim, sistematicamente vomitado em todas as instâncias, as esferas, e que na verdade é a base desse neoliberalismo aí que a gente vê como a base do pensamento da direita atual, que é isso, tem que correr atrás, tem que ganhar dinheiro, tem que trabalhar, blá 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 blá, e esse pragmatismo vai afastando as pessoas do conhecimento mais extenso, mais complexo, mais, né, que demanda ali um tempo maior e também que demanda um comprometimento, porque mesmo que a pessoa não seja um acadêmico, um universitário, né, há que se valorizar a produção acadêmica, a produção universitária, a produção filosófica,
porque é uma riqueza que está se produzindo ali no país, né? Então esse pragmatismo ele é uma das causas para isso, porque cria uma lógica ali de velocidade, de imediatismo, que são avessas a qualquer academia, qualquer perspectiva universitária. Você parar para ler um livro de 200 páginas, né? E aí isso gera na cabeça de muita gente o seguinte: pô, olha só, não tem tempo para isso não, entendeu? É o Pondé dizendo que o pessoal da direita, o pobre é de direita porque tem que trabalhar. E aí a gente fica repetindo, né, essa platitude, enfim, esse reducionismo, esse lugar comum, e nessa repetição você vai mantendo a coisa, como se fosse só isso e como se isso fosse o fim da história, né? Quando na verdade isso faz parte de um processo, de um contexto, tem elementos históricos que contribuíram para que isso, né, que é uma alienação, que essa gente acaba sendo prejudicada, né, e etc e tal, tá? Então quer dizer, e aí o segundo ponto, quer dizer, o primeiro ponto é o pragmatismo, e o segundo ponto está justamente num ressentimento que deriva do fato de que no Brasil a elite econômica e a elite intelectual na história do país, né, salvo agora talvez nas últimas décadas que a coisa está se diversificando um pouco mais, mas na história do Brasil a elite dita intelectual normalmente era aquela que defendia o racismo, que defendia, né, enfim, que defendia que o pobre não pode ir para a universidade e que o popular é radicalmente diferente do acadêmico. Então aí essas pessoas que estão enquadradas nesses campos, que são historicamente afastados da universidade, vão historicamente construindo um ressentimento contra isso. E a gente tem que ir combatendo isso, porque senão fica parecendo que isso é natural, né? O cara é pobre, não tem tempo de ler filosofia, não tem tempo de acessar essas coisas aí, então é isso aí. E na verdade isso foi construído historicamente e portanto pode ser deslocado para outras, né, perspectivas, outras formulações, outras movimentações, tá? E existe também uma outra coisa que eu acho importante dizer, que a universidade, ela muitas vezes acolhe o saber acadêmico, né? Ela acolhe o saber acadêmico de uma forma muito, muito generosa, muito bacana, né? O Wisnik, por exemplo, escreveu um livro sobre o futebol que é brilhante, que é um debate, um estudioso, um pesquisador, olhando para o futebol como algo que é produção de conhecimento também, e não apenas uma manifestação popular ali sem complexidade, né? E aí você vê que muita gente da própria sociedade, da própria esfera popular e tal, trata o futebol como algo que não produz conhecimento, né? Então a universidade muitas vezes tem uma generosidade no olhar para essas coisas, tá? Coisa que o povo, as pessoas da sociedade, né, as pessoas comuns da sociedade, muitas vezes não têm essa generosidade com o saber universitário. Então é preciso ponderar isso aí, é preciso pensar essa dificuldade aí que a gente vive no Brasil desde sempre, tá? Porque isso vai construir uma coisa que o Mia Couto tem feito muito lá em Moçambique, né? Tá aqui, o trabalho do Mia Couto, tá? E seu Obama fosse africano, que é o que? O Mia Couto está num país radicalmente periférico, mas faz uma literatura que é uma tentativa, sabe, louvável ali e rigorosa e tal, de dialogar com a produção cosmopolita do centro e dos campos de poder, né? E aí a postura da galera que é neo-identitária e que ao mesmo que está alçando esses espaços aí agora, tem que tentar agir dessa forma, quer dizer, dialogar com o saber mais amplo, sem esse ressentimento ou minimizando esse ressentimento, para que possa construir uma lógica ali que seja mesclada, né? Que essa experiência periférica venha, que contribua e tudo mais, e que, enfim, se conecte com a produção cosmopolita, com a produção dos grandes centros, e que construa algo em cima disso, porque senão fica um chororô ressentido, e diz, eu preciso ser aceita na universidade porque eu sou negra, eu preciso ser aceito porque eu sou gay, eu preciso ser aceito porque eu sou pobre. E aí? Beleza, você foi aceito, você está lá, e agora? Você vai continuar dizendo, a gente tem que defender a universidade porque tem que ter negro. Não é só isso. Você tem que atacar essa gente da esquerda, né? Os Weintraubs de esquerda, nessa perspectiva de defesa da universidade,
chamando atenção para aquilo que a universidade tem de específico, de amplo, de complexo, de riqueza, né? Que é o quê? Que é a história da ciência, é a história da filosofia, é a história da arte, da literatura, da sociologia, da antropologia, da política, da ciência política, né? Senão a gente acaba construindo uma lógica que fica ali. Um é o ressentido, né, com conhecimento, e o outro é o ressentido que está lá dentro, mas que não entendeu ainda que não se trata só disso. E aí a gente não ajuda, né, a minimizar esses preconceitos bobos aí, tá? E aí, pessoal, para finalizar, tá? Cadê? Deixa eu ver aqui. Eu deixo para vocês duas dicas aqui, tá? Mais uma vez, que são aqui, né? Esse trabalho do Jacques Derrida, A Universidade Sem Condição, porque ele está aqui argumentando, né, que a universidade funciona ali, não existe um condicionamento prévio para a universidade, ela está sempre aberta ali a novos conhecimentos, e assim deve ser a cabeça do povo em relação à universidade também, né? Senão a universidade fica falando sozinha, fica acolhendo as experiências populares, como faz, e faz mesmo, porque eu sei que faz, tá? E o povo fica negando isso radicalmente, sabe? E rechaçando e muitas vezes ofendendo, tratando como algo que né? Quando na verdade isso gera, muitas vezes, na maioria esmagadora das vezes, o enriquecimento e o crescimento do país, né? E a própria ampliação dos espaços de poder e de atuação dessas minorias antigas que estão ganhando espaço. Porque se entra ali e fica só nessa, você não vai se empoderar, digamos assim, cientificamente, historicamente, politicamente, filosoficamente, literariamente, sociologicamente. Você vai ficar repetindo ressentimento, né? E aí a gente não caminha e a gente não consegue contrapor essas posturas problemáticas. E fica também, para fazer uma outra conexão aqui, uma outra associação indireta aqui, tá? Mostro para vocês de novo aqui o orientalismo, né, do Edward Said. Aqui ele está desenhando uma visão limitada do Ocidente em relação aos orientais, aos árabes, enfim, né, aos islâmicos, etc. e tal. A visão da galerinha neo-identitária, de esquerda, que está ascendendo, né, para a universidade, mas criticando o saber acadêmico, é uma espécie de orientalismo, nesse sentido que ele está trazendo aqui. Ou seja, né, é uma visão de fora e que ainda não entendeu, tá, a importância de se empoderar, para usar essa palavrinha que está muito na moda aí, dessa conjuntura mais ampla para poder defender isso, tá? Porque não é chamando atenção para a estatística que você vai dizer o que é a universidade, certo? Beleza, pessoal? Então é isso, tá? Poderia falar mais coisa aqui, mas acho que tá bom, tá? Então essa questão, certo? É o texto aqui da Fabiana Moraes, criticando a galera de esquerda que critica a universidade, que faz o papel dos Weintraub da vida, né? E a gente tem que tentar aqui desenhar uma argumentação melhor para poder chamar atenção para a importância da universidade, para a importância do saber acadêmico, para o enriquecimento da sociedade. Beleza, pessoal? Então é isso, a gente se fala no vídeo de amanhã. Grande abraço aí, tamo junto. Fui.